Olá! Primeira nação a se tornar independente no continente americano, o Haiti sempre teve uma história política conturbada. Em 2004, à beira de uma guerra civil, a Organização das Nações Unidas aprovou a criação de uma missão de paz para restabelecer a ordem e garantir a segurança da população haitiana. Tropas de 20 países participaram da missão, que foi, desde o primeiro momento, comandada por brasileiros. Para conversarmos sobre os 13 anos desse trabalho humanitário das Forças Armadas no Haiti, nós recebemos aqui no Cidadania o general Anísio Davi de Oliveira Júnior, que comandou o Batalhão de Infantaria da Força de Paz no Haiti. General, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Nós aqui agradecemos, Silvio. O título do programa é muito interessante porque remete exatamente o que nós fomos fazer no Haiti, que é levar a cidadania, né, estabilizar e levar a cidadania para toda aquela população. Verdade. Quais eram especificamente as atribuições da missão da ONU no Haiti? A missão da ONU ela foi criada nessa fase em 2004 visando dar estabilidade ao país. Então o país vivia numa crise sem precedentes. A história do Haiti é uma história com diversas crises, mas essa crise em 2004 tomou proporções muito maiores que a normalidade do seu contexto histórico e as Nações Unidas utilizou aproximadamente 21 países para empregar na estabilização do país. Então, a ideia era levar segurança, estabilidade ao país para que as instituições pudessem funcionar. E como era a rotina dos soldados brasileiros? O senhor participou da missão, o senhor esteve lá por vários meses. Como era a rotina dos brasileiros no dia a dia, lidando com a população haitiana e tendo que trazer para eles essa segurança que eles tanto precisavam? É interessante porque o brasileiro ele se identificou muito com o haitiano no trato, uma característica nossa, né? Uma característica do nosso povo, de tratar bem, desse sentimento humanitário. Então, o lema até do Exército Brasileiro, que é o braço forte, a mão amiga, ele foi muito empregado lá, porque nós fizemos as ações ligadas à parte militar, de patrulhamento, checkpoints, verificação, o cuidado com a parte da segurança pública, mas ao mesmo tempo e até muito mais do que isso, fizemos ações levando apoio. Então o dia a dia era um misto de ações ligadas a patrulhamento, a ações militares e também um apoio ao povo, com distribuição d'água, de gêneros, campanhas educativas. A nossa ação foi muito abrangente lá no Haiti. Então, o dia a dia do soldado, realmente, ele tinha um dia completo de todas as atividades. A gente tem até umas imagens interessantes que o Ministério da Defesa forneceu para a gente que mostram exatamente isso, né? Que a recepção do povo haitiano para as tropas brasileiras foi boa desde o início, não é verdade? É verdade, Silvio. Nós tivemos um evento também que foi a marca do futebol brasileiro no Haiti. Nós tivemos um jogo da seleção e agora estamos planejando, se for possível, até retornar com um time de veteranos lá. E isso ali, a empatia do haitiano com o brasileiro é muito grande e ficou bem representado até nesse jogo de futebol. Então eles chamam os brasileiros de bombagaia, tipo uma pessoa igual a gente, uma boa gente. Camarada. Tem esse sentido, assim, eles se dirigem a gente como bombagaia. A gente vê aqui nas imagens que, quer dizer, parte da rotina era fazer realmente esse trabalho de patrulhamento, mas também, como essas imagens mostram, havia muita integração com a comunidade, com a população, né? O tempo todo os militares procurando contribuir mais do ponto de vista humanitário do que policial propriamente dito, né? É verdade. Nós realmente equilibramos bem, né? Na hora de colocar a situação humanitária, se empenhava na parte humanitária, na hora de colocar a ordem, se colocou também corretamente, isso aí, na medida certa, na proporção exata, mas a parte de ajuda humanitária, a participação em fortalecer as instituições, ela tinha um peso muito grande, uma vez que em pouco tempo a gente conseguiu estabilizar na parte dos enfrentamentos, né, na parte de patrulhamento, etc. Essa parte foi muito difícil, muita violência no Haiti? A situação que nós encontramos no Haiti era uma situação de extrema crise, né? Não havia funcionamento de nenhuma instituição, o país estava sem governo, estava realmente a população à mercê de grandes bandos, né, de gangues, etc.
Então, esse início, né, nós tivemos uma parte de reconhecimento, partimos para controlar isso aí, mas foi feito com aproximadamente um ano e meio, a gente conseguiu acalmar a situação e, pouco a pouco, a população foi retornando. Um dos bons indicadores da situação era o comércio funcionando, né, as pessoas saindo. Ele passava bem essa imagem da normalidade. A partir de uns 2, 3 anos, essa situação já ficou tendendo à estabilidade. Nós temos uma arte aqui que mostra um balanço dessa missão de paz do Brasil no Haiti. E nós temos aqui 13 anos de atuação, 21 países participantes, como o senhor citou, e ao longo desses 13 anos, 37.500 militares brasileiros engajados nesse esforço pela paz no Haiti, né? É realmente um resultado extraordinário para um país como o Brasil, que tem, inclusive, tradição de ajuda humanitária, né? Você falou bem, é um resultado extraordinário. A gente é uma participação grande, né? Muitos militares tiveram a oportunidade de participar dessa missão, de contribuir, né? Levar a maneira brasileira de resolver os problemas, né? De contribuir com essa população. Então, foi uma missão que envolveu não só o militar. Nós tivemos várias ONGs participando, há uma participação de policiais também que contribuíram, que ainda vão permanecer um pouco mais no Haiti, porque a missão muda de nome, né? Ela agora vai ser um apoio judicial, uma parte jurídica voltada mais para essa parte. Nós teremos um policial participando também. É possível que a gente incremente alguma participação nesse apoio, né, mais voltado para a área jurídica, apoio às instituições, principalmente a Polícia Nacional Haitiana. Então, realmente foi uma ação extraordinária e com sucesso. A gente tem orgulho de falar, né, que o Brasil no Haiti é um caso, né, um caso de sucesso. Foi Sucesso, um caso com de certeza, sucesso. com certeza. Além desses bons resultados na área humanitária, do ponto de vista militar, de treinamento de tropa, também tivemos bons resultados, porque fizemos um investimento razoável nessa missão de paz. Mas foi um bom resultado para o Brasil nesse ponto de vista do treinamento das suas tropas? A necessidade de um exército, de uma força armada, ela tem um estado de prontidão, ela tem que estar sempre pronta para cumprir as suas missões. Quando nós nos aproximamos de uma determinada missão específica, nós fazemos um treinamento específico. Então, apesar de nós termos o Exército preparado, a Marinha, a Força Aérea preparada, para cada missão a gente realiza um treinamento específico. Então, nesse caso, nós fizemos um treinamento muito apurado, entendendo que cada soldado nosso entendesse as regras da ONU, como ele deve se comportar. Então, tinha todo esse treinamento que a gente chama que é o treinamento azul. Então, ele sai ali com a cor azul, realmente vivendo toda aquela orientação da ONU. E fazemos também um aprimoramento das nossas técnicas. Então, o patrulhamento, o exercício de tiro com grande consumo de munição, para que o soldado melhore a sua eficácia, de fato, ele tendo a necessidade de empregar o seu armamento, ele esteja com a pontaria muito boa, ele esteja, até para não causar algum dano colateral, ele tenha a autoconfiança necessária para agir na hora certa. E isso, o nosso soldado, ele saiu muito bem preparado. De uma maneira geral, nós temos essa boa preparação aqui no Brasil e fizemos um pouco mais específico para o Haiti. Então, esse treinamento foi muito importante e é um dos pontos que nós apresentamos. Por que o bom resultado? Porque fizemos um bom treinamento. Nós temos uma máxima, né, que diz que treinamento difícil, combate é fácil. Então, forçamos realmente no treinamento e isso retorna, né, esse treinamento, essa ida para o Haiti, esse adestramento, ele traz de volta para o Brasil e a gente melhora a nossa doutrina, emprego de tropa, etc. Apesar do ambiente de violência que as tropas da ONU encontraram na chegada ao Haiti, nós não registramos muitos conflitos, não houve muitas mortes por causa desse trabalho de patrulhamento das tropas lá não, né? O treinamento da tropa, né, ela vai conquistando pequenos objetivos. Então, nós partimos de uma situação de reunião da tropa como um todo e nós optamos a ocupar pontos chaves. A partir da conquista desses pontos chaves, então nós fomos inicialmente, foi o Forte Nacional, que representava naquela área bem próximo ali ao Palácio do Governo, representava que como o governo não conseguia nem em volta do seu palácio
ter algum controle, nós ocupamos essa parte. Como é uma parte dominante, uma região que conseguia ter dominância em toda uma altura, que tinha dominância em toda a região, essa posição ela possibilitava uma observação completa de tudo e, naturalmente, os grupos já se evadiam do local. Assim fizemos também em outra área crítica, que foi Cité Solé. Então, nós não partimos para uma ação militar propriamente dita, de um ataque ou coisa desse tipo. Nós fomos ocupando, então passo a passo a gente ia ocupando, com essa ocupação a gente tinha um controle da população. Isso nós tivemos pouquíssimos danos colaterais, né? Tivemos enfrentamentos razoáveis, mas rapidamente a gente conseguia impor a nossa vontade em função da presença de fato. Então a gente apenas não ia lá participar de alguma coisa, mas a gente ocupava, a gente controlava a área de fato. E rapidamente a gente tinha um apoio da população, porque ela identificava no brasileiro que ele estava ali para ajudar, para contribuir com a sua cidadania. Apesar da barreira da língua, né? Foi um contato muito próximo dos haitianos com os brasileiros. É verdade, a barreira da língua, mas no nosso treinamento nós tínhamos um que a gente chama de safa-onça. Então a gente aprendia alguma coisa de crioulo. Então, e é impressionante que com pouco tempo, 2 meses, 3 meses, já tinha soldado ali conversando com haitiano que parecia que tinha estudado, tinha nascido ali. A gente tem essa adaptabilidade, né? Essa flexibilidade do brasileiro, essa maneira de chegar junto, como a gente fala. Então, isso ajudou muito. E a comunicação não se dava só pelas palavras, mas se dava exatamente pela intenção de ajudar, de fazer o bem. Então, eles compreendiam isso com muita facilidade. O senhor citou a ocupação de Cité Solé. Cité Solé é como se fosse uma área carente, densamente povoada na capital? É verdade. Ela, na prática, ela é uma cidade, né? Ela seria do entorno de Porto Príncipe, né? É uma situação que a gente não tem aqui, é um misto entre cidade e distrito, né? Ele tem uma vida relativamente com uma certa autonomia, existe um prefeito para Cité Solé, e seria um subúrbio de Porto Príncipe, e nessa cidade a densidade populacional é gigante, é uma coisa absurda e, por exemplo, as casas, elas não comportavam a família toda, então a gente via continuamente pessoas dormindo na casa, outros acordados. Então, durante a noite... Fazendo um revezamento, porque não tinha cama para todo mundo. É verdade. Cama era um objeto de luxo. É uma situação crítica. Muito difícil. E a gente verificava isso aí, né? E, aos poucos, o país houve uma melhora um pouco nesse sentido. A gente tem também uma outra arte aqui que mostra que o Brasil, ao longo desses anos, desde a criação da ONU, teve mais de 50 participações em missões de paz. E muitas pessoas acham que a única atuação do Brasil no momento nesse tipo de engajamento é no Haiti, mas, na verdade, outras 7 missões estão sendo desempenhadas pelo Brasil. O senhor é o comandante desse setor no Exército. Qual é o balanço que o senhor faz dessas atuações no Brasil? É muito importante para o país, não só para o treinamento, mas também em termos de diplomacia, estar presente nessas situações? A participação do Brasil nesse tipo de operação, ele atende a interesses da política externa brasileira, né, do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Então, o Ministério das Relações Exteriores é quem dita, quem dá a cadência desse tipo de atividade. Isso aí projeta o país, né, no cenário internacional e colocando o Brasil como um membro participativo, de fato, das Nações Unidas. Então, nós temos essas missões que você citou, nós temos gente no Líbano, no Sudão do Sul, na Guiné-Bissau, no Congo, na República Centro-Africana, em diversos países onde há uma área de risco e que o militar, ele leva lá essa observação, ele está treinando também, porque da nossa profissão, da gente conhecer esse tipo de crise, né? É importante para a nossa formação, então nós estamos aprendendo e estamos contribuindo, levando a contribuição do Brasil para esses conflitos, como observadores militares, membros dos Estados-Maiores das missões, e o militar brasileiro é bastante conceituado nesse tipo de operação. Oficialmente já está encerrada a missão no Haiti, ainda estamos com tropas lá, né? Ainda estamos com tropa lá. Dia 15 de outubro é a previsão final, mas o Haiti poderia fazer, que é sempre uma caixinha de surpresas,
atualmente nós estamos monitorando a aproximação de um furacão no Haiti, que poderá, inclusive, demandar algum apoio da nossa tropa, e nós não vamos, numa hora dessa, nos furtar de apoiar a população. Mais uma vez, apoiaremos ali, podemos retardar um pouco mais, 20, 30 dias, uma vez que a gente preste um apoio à população haitiana. Mas isso vai depender das forças da natureza. Ainda estamos com 1.200 homens lá? Exatamente, nós estamos com esse efetivo, né? Nós temos um batalhão de infantaria de paz, que dentro dele tem pelotão da Força Aérea, uma companhia da Marinha do Brasil, e temos também uma companhia de engenharia do Exército que funciona no mesmo complexo e cumprindo essa missão. Muitas pessoas não entendem quando se diz que é uma missão de paz, e aí você vê as imagens, como nós mostramos aqui, e são soldados fardados, com os capacetes azuis da ONU, armados. É uma missão de paz, mas o soldado precisa estar armado e, se for necessário, usá-la, né? Exatamente. A missão é para justamente levar a paz para aquele local. Nós chegamos num conflito, a população refém de gangues, refém de situações que tiram dela a capacidade de ser cidadã, né? E nós vamos colocando a paz, levando a paz, mantendo uma estabilidade, de modo que realmente, se houver necessidade, a gente empregue o nosso armamento. E algumas vezes nós precisamos empregar o armamento. É uma necessidade. Por isso que é uma missão com soldados, né? Havia um membro da ONU que foi... ele visualizava que a missão de paz não era para soldados, mas só o soldado podia fazer, né? Então, em determinado momento, você precisa impor essa situação, levar essa situação à população para proteger os civis, né? A gente chama da ação principal de proteção de civis. Então, o militar vai naquela situação para proteger aquela população. Apesar de todo o sucesso, é claro que a gente tem que lamentar que ao longo desses 13 anos o Brasil sofreu 24 baixas lá, a maioria durante um terremoto que o Haiti passou, né? E são companheiros de farda, muitos deles, né? Que a falta deles vai ser sentida, né, general? Eles estarão, né, presentes na nossa memória, né? Nós estaremos sempre reverenciando esses brasileiros que estiveram, independente se são militares ou civis, estarão, e nós teremos um pequeno monumento para marcar, né, caracterizar essa memória desse pessoal, para que as gerações futuras possam também render homenagem a essas pessoas que deram a sua própria vida por uma missão, por acreditar em alguma coisa maior. Esse monumento vai ser feito aqui no Brasil ou no Haiti? Esse monumento ele existe hoje na base, lá no Haiti, será transportado para o Brasil e nós instalaremos esse monumento aqui no Brasil. Já existem convites para o Brasil participar de outras missões de paz, né? Parece que a República Centro-Africana, isso ainda está só na área da especulação, só sondagens? Exatamente. Nós fomos informados, né? O nosso ministro da Defesa ele tem comentado isso, que existem sondagens nesse sentido. Nós vamos aguardar e isso aí é todo um processo bem longo e que tem uma participação fundamental do nosso Congresso, que é quem realmente autoriza a participação de tropas fora do Brasil, né? Então, isso vai estar num contexto... transcende um pouco exatamente o governo, é uma ação de da Estado, nação, né? de Estado, né? Alguma coisa que realmente o entendimento do Congresso, do Presidente da República, do Ministério das Relações Exteriores, se entenderem que há uma necessidade, que o Brasil pode, mais uma vez, contribuir, né, nesse cenário internacional como um participante efetivo, levando a sua mensagem, levando a sua ação também, não só a mensagem, mas a sua ação para o mundo. Isso aí nós vamos aguardar e estaremos prontos, as Forças Armadas estarão prontas para cumprir a missão que nós venhamos a receber. General Davi, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania, parabéns pelo trabalho no Haiti. Nós agradecemos e, como mensagem final, queria parabenizar todos os brasileiros por esse trabalho tão bonito que todos nós realizamos no Haiti
e somos citados dentro da própria Nações Unidas como um caso de sucesso. Muito obrigado. Você também pode nos ajudar a fazer o Cidadania. Mande suas críticas, envie uma sugestão de assunto ou de entrevistado. Ligue grátis para o Alô Senado, 0800 61 2211. Mande um WhatsApp para a gente, 61 999 66 1616. E se você quiser rever este e outros programas da TV Senado, acesse o nosso site, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Até o próximo Cidadania.